Bom, pessoal, sejam bem-vindos aqui à TV Multi. Nós estamos aqui gravando mais um podcast e o propósito desse material é trazer conhecimento e despertar em você o desejo de aprofundar em alguns assuntos que é relevante para a nossa vida cristã. Eu sou o pastor Johnny, estamos aqui na sede da Igreja Comunidade Cristã Multi e hoje eu tenho o prazer de receber o pastor André Ricardo, amigo de um grande amigo. Se ser amigo de um grande amigo, você já é meu amigo. Amém. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da tua história, de onde você vem e onde você está hoje, que para pegar o Ricardo só com GPS, né, André? Muito bom dia a todos, né? Graça e paz, quem nos acompanha. Meu nome é André Ricardo, eu sou filho de pastor também, nascido num berço evangélico, na Presbiteriana Renovada. E meu pai pastoreia, né, desde 77. E aí ele foi convocado por Deus para ir para Rondônia, pastorear nos anos 80. Então eu morei 19 anos em Rondônia, até eu voltar para o Paraná novamente. Eu sou paranaense de nascimento, Foz do Iguaçu. E estudei no SPR, Seminário Presbiteriano Renovado de Cianorte, onde eu tive o prazer de conhecer o Anderson, filho amado. E depois Deus me comissionou de novo para o Acre, né? Então em vez de Rondônia, Deus me levou mais para frente um pouco, e eu estou no Acre desde 2008, e hoje eu não exerço mais a presidência de igreja. Já fui pastor presidente 11 anos, mas hoje eu sou pastor, um dos pastores da igreja, e eu sou itinerante, né? Eu tenho ido a vários lugares do Brasil levar ensinos sobre cura interior e libertação. Hoje eu sou especializado na área, né, de aconselhamento pastoral. Hoje eu estou conectado, ligado à base da Jocum, de Almirante Tamandaré, Pastor Cote, onde eu tenho me movido e servido a base para formar diretores acadêmicos e formar pessoas para trabalhar nesse setor da igreja hoje que é tão necessário, que é a cura interior e a libertação. Nós temos uma igreja que está chegando, né? Pessoas estão chegando muito adoecidas, muito comprometidas já emocionalmente, espiritualmente, porque essa geração que veio, né, de pais, é uma geração que falhou muito na educação, na formação dos filhos, e a próxima geração que vai vir está vindo um pouco pior, um pouco mais machucada, um pouco mais mutilada emocionalmente, espiritualmente. Então a igreja tem que ter ferramentas, tem que estar preparada para o que está por vir, o que está vindo e o que está por vir ainda. E a gente tem ferramentalizado a igreja com cursos, com treinamentos, formando pessoas para servir nessa área tão preciosa que é o do aconselhamento da igreja. Poxa vida, André, desafio grande aí, porque as doenças da alma são a epidemia desse século, né? São. Hoje tem um dado da Organização Mundial da Saúde, OMS, que até 2020 mais de 50% da população mundial vai ter depressão. Então, lógico que tem algumas previsões fatalísticas, né, que não se cumprem, mas outras a gente já tem visto, né? Principalmente a pandemia, ela trouxe um surto de ansiedade e depressão muito grande, porque elas caminham juntas, né? Tanto a ansiedade quanto a depressão, elas são irmãs gêmeas, elas são duas faces. Se alimentam, né? Duas faces de uma mesma moeda. Então a depressão é uma face, a ansiedade é outra. E geralmente a pessoa tem as duas, né? Tem pessoas que têm personalidade, principalmente o fleumático melancólico, ele tende à depressão, porque ele é mais reflexivo, ele é mais contemplativo. Mas já o sanguíneo colérico, hemorrágico como eu, ele tende mais ansiedade, porque ele acelera para não lidar com a dor. Um entra muito em contato com a dor e vai desacelerando a ânsia. Ânsia é pulsão de vida. O problema não é ânsia, não é ansiedade. Todos somos ansiosos, mas o problema é a ansiedade patológica, quando ela sai de um nível e vai para um nível patológico, de patologia. É igual o medo, todos nós temos medo. Medo é até protetivo. O problema, porque o medo quando você está numa situação de medo, no seu organismo é liberado adrenalina, uma das substâncias, no teu cérebro libera, que te prepara para luta ou fuga. Então o medo, ele te prepara para ou lutar ou fugir.
Na dose certa, né? Exatamente. Agora, quando o medo é patológico, é fóbico, uma fobia, ele gera paralisia. Então você nem luta nem foge. A ansiedade é a mesma coisa. A ansiedade é pulsão de vida. Você acorda de manhã, eu tenho que resolver, isso aqui te move. Só que se você estiver num nível muito alto, paralisa, né? Ele vai te levar depois para depressão, inclusive. Por isso que às vezes a pessoa está dirigindo no trânsito, de repente dá nela um pânico. Certo. Ela começa a tremer, acelera o coração, dá suador. E tem gatilhos, né, pastor? Gatilhos, tem gatilhos. São duas leis que Deus criou: lei do trabalho e lei do descanso. Quem excede a lei do trabalho vai sofrer um dano. E quem excede a lei do descanso também vai sofrer um dano. Então nós temos que lembrar que a vida é equilíbrio. Nós temos que saber dosar isso. Há tempo de abraçar, há tempo de afastar, de abraçar, há tempo de plantar, tem estações na vida. Então quando nós não sabemos organizar a nossa vida espiritual, emocional, lembrar que nós somos tripartidos, 1 Tessalonicenses 5:23, o Deus de paz os santifique inteiramente, fala de uma santidade integral em todo o vosso espírito, alma e corpo. Então o problema é quando nós não cuidamos direito da nossa parte espiritual, emocional e física, descansar, usufruir, ter lazer. A vida não é só lazer, e a vida não é só trabalho. A vida não é só cuidar da parte emocional, tem que cuidar da parte espiritual, tem que cuidar da parte emocional, tem que trabalhar, tem que produzir. Tudo é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa. Então, espiritualidade está em todos os lugares. Então, quando você excede a lei do trabalho, você vai ter um burnout, um pânico, vai para a depressão, Mas tanto a depressão, o desacelerar, quanto a ansiedade, o acelerar, é para não entrar em contato com esse acelera, esse entra muito em contato porque é reflexivo e ele fica. Por isso que dizem que a depressão é uma prisão no passado. A ansiedade também é. Só que ele não entra em contato fazendo o quê? Acelerando. Só que chega uma hora que excedeu muito, porque não descansa. Aí ele vai para uma depressão às vezes mais profunda. Então, qual que é a causa? Se eu tivesse que dizer para você, pastor, qual que é uma causa central da depressão e da ansiedade? A perda da confiança. Porque só entrego para você alguma coisa se eu confio. Quando você perde a confiança, você não entrega. E quando você não entrega, você não descansa. Aí você fica sobrecarregado. Então, a palavra é fidelidade. Por exemplo, a infidelidade dos pais no cuidado, porque os primeiros deuses da criança são os pais. Tem um pai ausente, às vezes ausente fisicamente, às vezes ausente emocionalmente, espiritualmente. É o órfão de pai vivo, a órfã de mãe viva. Então, quando você tem uma ausência paterna em afeto, em acolhimento, em direção, em limite, provisão física, emocional e espiritual, são 3 tipos de nutrição. Quando você tem um pai violento, abusivo, abusos físicos, verbais, morais, sexuais, quando você tem um ambiente onde tem muitas brigas, muito conflito, a criança não tem descanso, ela está sempre alerta, porque o ambiente dela é tóxico, é um ambiente contaminado. Então ela está sempre ligada. Esses adultos aqui não sabem cuidar. Então muitas vezes ela já vai ter que cuidar, trabalhar, às vezes ter que cuidar de uma mãe, de um pai, vai ter que resolver uma coisa, ela já foi abusada, ela está o tempo todo ligada, então ela não descansa. Quando ela não é culpa, ela faz parte da culpa do problema, né? Exatamente. Então vem um divórcio, a maior trauma para a criança é o divórcio e o abuso sexual, abusos físicos constantes. Então isso aqui, fratura, isso aqui, a alma da criança, isso aqui lesiona, às vezes até, pastor, um termo forte, mas às vezes até mutila a criança. E você tem que lembrar que dentro do Senhor não tem só o adulto, tem o jovem, o adolescente, tem a criança da segunda infância, da primeira, e tem o bebê intrauterino. Todas as impressões e as sensações, o que você não tem no consciente, tem no inconsciente. Por isso que muitas vezes você está indo, de repente, porque tem um gatilho emocional que você não consegue discernir. Por exemplo, vamos supor que uma mulher foi traída por uma outra, com o marido dela.
E ela foi tomar uma conversa com a mulher, ela sentiu o cheiro do perfume. Não ficou consciente. Mas toda vez que ela sentia aquele cheiro, vai ter uma alteração de humor. E ela falou, eu mudei do nada. Fiquei brava. E não existe essa frase, eu fiquei bravo do nada. Não, tem um gatilho emocional que você não está identificando. Que tem uma ferida não tratada, não fechada, não cicatrizada. Então, quando você tem pais, principalmente na primeira infância, que não foram bons cuidadores, a criança ficou muito solta, desprotegida, passou por abusos, injustiças, abandonos, e às vezes um abandono presente. Os pais estavam presentes, mas as crianças estavam abandonadas. A criança não descansa, porque a capacidade do descanso da criança, qual a principal característica da criança? Ela não tem responsabilidade, ela não se preocupa com nada. A mãe diz horário de acordar e dormir, comida tem na mesa, ela não tem preocupação em pagar a conta. Ela só assiste o desenhozinho dela, brinca no tablet, joga bola, toma um banho de piscina se tem. E ela, a vida dela é um lazer da criança. Já pensou um pai beijando a mãe, tá tudo bem em casa, sorri. A vida da criança é um conto de fadas. Mas quando a casa é insegura, é uma história de terror, um filme de terror. Então essa criança, ela já cresce traumatizada. Então, quem que é a principal figura de confiança da criança? O pai e a mãe. Se eu não posso confiar no meu pai, na minha mãe, rapaz, as suas relações na vida é com o seu pai e com a sua mãe. É uma repetição. Os pais dão identidade, eles ensinam sobre o relacionamento e eles trancam ou destrancam os dons da criança que estão lá, que são chamados de herança. Então, quando você ali atrás já perdeu a confiança, você não entrega mais, você está sempre ligado e aí você vai ficando se armando, sobrecarregado. André, vamos desfazer um sofisma que tem no meio da nossa comunidade evangélica. E são dois detalhes. Primeiro, a gente vem de uma cultura que tudo era demônio. Perfeito. Se você fala aí há 15, 20 anos atrás, depressão é demônio, não sei o quê. E outro problema também que eu identifico na igreja é a falta da consciência de que passa-se a ideia de que no batismo está tudo resolvido. Perfeito. O cara nasceu de novo, tá zero, mas o corpo é velho. Sim, perfeito. A alma tá vindo numa trajetória de uma história. Perfeito. Isso não... Como é que é isso? Perfeito, pastor. Tinha esse hábito, é muito mais fácil você tirar a lei da responsabilidade. Você em tudo jogar para Deus e jogar para o diabo. Eu costumo dizer que a teologia brasileira ela é confusa. Quando nós pregamos livre-arbítrio, e 90% da igreja ela crê no livre-arbítrio, mas nós pregamos livre-arbítrio, mas vivemos como se tudo fosse predestinação. Eu costumo dizer que é muito pior do que o abuso sexual é o sentimento que Deus desprotegeu você. Porque se Deus me ama, por que Deus deixou ser abusada? Olha o sistema de crença da pessoa. Mas ela não nota o quê? Que os filhos são heranças de Deus dadas aos pais. Então os filhos são heranças dos pais, sob a tutela dos pais. Então Deus conta com os pais para proteger e proteger a criança. Se os pais não protegem, ela fica desprotegida. Então o abusador cruza uma linha, uma lei, que ele não pode entrar naquele território que é o corpo da criança, tocar naquele território. Os pais têm que proteger essa criança. Duas pessoas falham no mandamento. Os pais de proteger, às vezes porque confia demais, às vezes a maioria dos abusadores são familiares, casa, né? E o abusador cruza um limite de entrar numa terra que é o corpo, que ele não pode. O que acontece? A criança, ela transfere para quem? Para Deus. Ela não entende o quê? Que ela ainda não ora, ela não entregou a vida para Deus. E os pais, muitos deles não eram cristãos, muitas vezes estavam em adultério, chamaram o espírito de moralidade para tocar nos filhos. E em outro momento, os que são crentes, no mínimo, falharam no cuidado, no mínimo. E às vezes esses crentes que estão dentro da igreja, mas a vida está toda torta. Quem que a criança responsabiliza? Porque ela não está no campo da responsabilidade, ela está na lei da herança. O campo da responsabilidade começa com escolhas conscientes a partir de 6 e total a partir de 12, quando ela está na tutela dela. Por isso que Jean Paul Sartre vai dizer, não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com o que fizeram. Porque até 12 anos é o que fizeram com você.
Só que mesmo que você não tenha culpa, você ainda tem responsabilidade. Por isso que o vitimismo é assassino da mudança. Porque ele te coloca numa condição passiva de vítima. Sim. Diante do que fizeram com você de errado. E você merecia que fizesse certo mesmo, mas não foi feito. Mas ficar reclamando sentado não vai mudar a tua vida. Então vamos para o que você diz. As pessoas, elas têm essas falsas crenças por tudo que foi ensinado. Os demônios nada mais são do que parasitas da alma. Eles são os urubus da alma. Então o mundo ele é feito por leis. Um compêndio de leis. Leis morais, leis civis, leis cerimoniais, leis de saúde, leis espirituais e leis agora fugiu a sexta lei que tem, que é de organização. Então Deus criou as leis para governar o universo. As leis são boas, mas o homem depois do pecado não consegue andar nas leis. E toda quebra de lei traz uma consequência. O que a Bíblia chama da quebra da lei? Chama de maldição. O castigo advindo da quebra de um mandamento, promessa e juramento. Então as pessoas hoje pensam que maldição é um trabalho de macumba. Quando você pensa em maldição, você não pensa em Deus, você pensa no diabo. Nós não, né? Mas quem está sem informação. O diabo. Que quando fala em maldição, pensa no ser de macumba. Então, quando você lê maldição na Bíblia, nada mais tem a ver do que castigo advindo da quebra de um mandamento, promessa, juramento, aliança com Deus. Toda vez que você obedece, uma bênção corre atrás. Não tem a ver com a pessoa. É automático. Tem a ver com a obediência, é automático. Deus não faz acepção de pessoas, mas ele faz do quê? De comportamento. Ele não trata Caim como Abel, porque Caim desobedeceu, Abel obedeceu. A bênção corre atrás de Abel, a maldição ou a não aceitação da oferenda, da oferta por parte de Deus a Caim. Caim fica bravo, semblante descai e Deus aparece. Por que você está assim? Se você não mudar, não vai ser aceito? Se não, a lei da responsabilidade. O pecado jaz à porta. Cabe você, não é o diabo, é o pecado. Você dominar sobre ele o pecado, senão ele será sobre ti. Lei da responsabilidade. Tem gente que gosta de culpar demônio. Aonde é falta de responsabilidade. Porque a pessoa não. É muito mais fácil eu dizer que a culpa é do diabo. Porque eu tenho até uma piada que eu conto, pastor. Para ilustrar isso, encontraram o diabo chorando numa esquina. Eu não aguento mais os crentes. Aí o irmão falou: mas por que você não aguenta mais os crentes? Porque tudo eles me culpam. Tudo sou eu. Aí o irmão quase ficou com dó do capeta. Foi embora andando reflexivo naquilo, né? Na outra esquina o diabo estava rindo. Aí o irmão: olha, seu capeta, mas você não estava naquela esquina? Ele falou: não, lá é meu fake news. Eu estou aqui nessa. E por que você está rindo? Porque os crentes me culpam de tudo. Mas você não estava chorando lá que os crentes culpam de tudo? Lá é o meu fake news. Então, na verdade, você ri, você celebra, você se alegra com eles te culparem de tudo? Sim. E por quê? Porque se a culpa é minha, não é deles. E eles não vão mudar nunca. Olha só. Então, muitas vezes nós estamos terceirizando a nossa responsabilidade, entrando em negação. Tem muita gente que chama de fé, pastor, aquilo que é negação. Negar o problema não resolve o problema. Não é fé. Fé é olhar para o problema, ver o problema. Eu vejo o gigante, eu vejo a muralha. Ela tem aquela altura, aquela espessura. Ela não cai humanamente, mas eu disse que ela vai cair. Eu olho ela, eu vejo ela, eu enxergo ela, mas eu confio que ela vai cair, vendo ela, não negando ela. Tem muita gente que nega o problema. Pais que negam o TDAH de um filho, um autismo do filho, sendo que quanto antes eu trabalhar, menos efeitos vai ter na vida da criança. Porque o meu filho é de posse, não é de cuidado. Então pensa que filho é cachorro, para poder passear e mostrar para os outros: olha, o meu filho é perfeito. Então ele não entende que nosso papel é um papel de cuidado, de ajuda. Rapaz, você tocou em 2 pontos aí que eu quero dar uma ressaltada para você que é pai que está nos assistindo. É identificar o TDAH. É fundamental, o meu filho é TDAH. E outra coisa que eu falei numa reunião essa semana: indícios de homossexualismo e também de abuso. A criança é alegre, ela é brincalhona, de repente ela fica triste, ela não quer a escola, ela se afasta principalmente de uma pessoa. Rapaz, isso aqui está na cara que houve um abuso.
Nós temos que lembrar que também há uma diferença entre tendência homossexual e comportamento homossexual. A tendência é identificada antes de ter o ato. Essa é uma tendência. O comportamento é quando já houve um envolvimento. Já está solidificado. Quanto antes você identificar e tratar, entender que também o homossexualismo tem muitos fatores que vêm da lei da herança, não só do campo da responsabilidade pessoal. Por isso que as pessoas pensam que a criança nasce gay. Não tem nascer gay. A criança tem uma lei de herança, envolvimento no ocultismo da linhagem, ausência do pai, colapso nos papéis do casamento, bastardia, adultério dos pais, abuso sexual. São 11 fatores que conduzem ao homossexualismo, sendo que 7 são da lei da herança. Tanto que num atendimento homossexual, a primeira guerra que você tem é levar ele a entender que ele não nasceu gay. Porque o primeiro sistema de crença dele, eu nasci assim, eu sou assim, Deus me fez assim. Desde que eu me lembro de gente... Porque ele não consegue compreender que a vida não começa no campo da responsabilidade. A vida começa no campo uma herança, né? De herança. Isso aqui eu teria que ter muito tempo para explicar isso. Mas deixa eu voltar aqui para a gente fechar o assunto. Expulsão de demônios não é libertação. Demônios são periféricos. Eles entram quando tem uma lei quebrada. Então os demônios são os urubus da alma. Aonde tem carniça tem urubu. Então, onde tem a quebra de uma lei, gera uma carniça. Por isso que o Espírito é santo. Ele habita numa alma santa. Embora todos nós pecamos, mas todo dia nós nos arrependemos e oramos, a casa está limpa. Por isso que 1 João 5, 16 ao 18, vai dizer que tem pecado que leva à morte, tem pecado que não leva à morte. Por quê? Porque tem pessoas que estão na prática do pecado e não têm arrependimento. E aí o pecado acumula, o Espírito Santo se ausenta. E aí vem espíritos imundos, por causa da sujeira acumulada. Quando você quebrou as leis espirituais, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Quando você quebra a lei, você autoriza uma visitação demoníaca. Então os demônios são os parasitas da alma. Libertação pode conter expulsão de demônios. Nem toda libertação tem manifestação demoníaca. Tanto que a primeira oração que a gente faz na libertação é: Senhor, impeça toda e qualquer manifestação de demônios nessa sala, a não ser que seja da sua vontade, querer e propósito. Por quê? Porque demônio é periférico, ele não é causa, ele é sintoma. Quando você conduz a pessoa ao arrependimento e você limpa a sujeira, a carniça, automaticamente o parasita não tem para onde voltar. Então muitas das libertações elas acontecem sem a manifestação demoníaca. Porque no fundo, então, pastor, a expulsão do demônio é um paliativo. Exato. A cura mesmo só é tratar a causa. Antisséptico mesmo. Vamos lembrar de uma coisa, eu vou contar algumas histórias de aconselhamento. Então, uma mulher que estava tentando suicídio. Fui fazer um mapeamento, eu não vou falar, eu vou procurar a causa da tentativa. A senhora já matou alguém? Já praticou aborto? Tem suicídios geracionais? Tem sangue na linhagem? A senhora tem alguma coisa encoberta que a senhora não contou, que tem muita vergonha? Já estou dando aqui, ó. Tem envolvimento no ocultismo? Fez pacto? Porque envolvimento no ocultismo faz pacto com o espírito de morte. Então eles ficam visitando a pessoa. Ó, aborto, sangue derramado, sangue cobra sangue, assassinato, sangue cobra sangue. Suicídios geracionais, tem uma visitação na herança e às vezes a própria criança viu e ficou presa naquele ato, e ao mesmo tempo foi um pai, uma mãe, um avô que ele viu e ele ensinou a fugir da vida, da dor. Então você tem que mapear um pecado encoberto. Tem uma coisa muito vergonhosa que tem gente que prefere morrer do que deixar estourar. Idolatria, uma das principais causas da ideação suicida. Nós estamos no Setembro Amarelo, um mês antes de combate ao suicídio. A principal causa do suicídio é a idolatria. Porque a gente tem um conceito de idolatria que é adorar a imagem de escultura. Idolatria começou no céu. O primeiro idólatra é o diabo, porque é egolatria, o eu no centro. Qual que é a principal característica da idolatria? É uma rebelião contra Deus. Eu colocarei o meu trono acima. Eu sou tão bonito, eu sou tão inteligente, por que eu tenho que adorar? Então, é uma inversão das figuras de autoridade. A idolatria, a base dela é rebelião. Eu tiro Deus do centro e eu entro no centro. E é o eu. Então, o que é o idólatra?
A idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus no coração do homem. Tudo que ocupa um lugar de Deus no coração do homem. Então pode ser alguém ou alguma coisa. Pode ser um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho. Pode ser um negócio. Ao ponto da pessoa quebrar, perdeu o negócio dela e era o João do açougue. Ele até no nome. O cara quebrou. Agora ele perdeu a identidade. Casado com uma mulher que ele era louco por ela. Eu não sei viver sem você. Essa frase me preocupa. Eu tô com medo, pastor. Você tocou no assunto aí da idolatria dos filhos no casamento. Mas tem muito. Hoje a maioria das mulheres, elas não são conectadas com o marido. Elas são conectadas com os filhos. E os filhos não são aliança. Os filhos são resultado de aliança. Por isso que os casamentos são frágeis. Porque a mulher, ela vai se magoando com o camarada porque ele falou uma palavra abusiva. É o meu dinheiro. Ele humilhou a mulher, ele traiu ela. Então a mulher vai se desligando do marido. E quando vem os filhos, ela conecta com os filhos para poder manter-se aqui. Porque não teve feridas curadas dentro desse casamento. Quando não tem um tratamento dentro de um casamento onde houve uma ferida no casamento, a única coisa que sustenta o casamento são os filhos. A mulher conecta com os filhos. Quando morre esse filho, morre o marido, se ela ama, a esposa, se ele é louco por ela, louco entre aspas, acabou a razão de viver. Por quê? Porque a razão de viver não era Cristo nem ele. Ama a Deus sobre todas as e coisas. O próximo como a ti mesmo. Eu não sei viver sem você. Essa frase é idólatra. Eu não sei viver sem Deus, eu não sei viver sem mim. Eu vou sofrer se você morrer, eu te amo. Porém, vida que segue. Vida que segue. Eu vou sepultar essa pessoa. Eu vou entender que o Deus que trouxe essa pessoa vai me trazer uma outra. E se o meu filho não tem como ter mais? Pronto, você cumpriu o teu papel. Não era teu filho. Ele estava consignado. Você já devolveu ele para o pai. Os filhos são herança. Herança não é uma coisa tua. É uma coisa que vem para você, você cuida e devolve. Você passa. Então, expulsão de demônios é uma coisa, libertação é outra. A libertação trata com a causa do problema que sustenta a presença do demônio. Por exemplo, o que essa mulher estava falando? Perguntei tudo isso para ela. Tem alguém que você não perdoa? Outra causa de ação suicida. 1 João 3,15: todo aquele que odeia seu irmão é assassino e não tem a vida eterna permanecendo nele. A base do trono de Deus é justiça e juízo. E então justiça é tratar como quer ser tratado. Justiça é igualdade. Então a base do trono é a graça. Dar o que eu recebi. Se eu não dou, eu perco. Se não perdoar os homens de todo o vosso coração, não poderei ser perdoado. Mateus 6,12, Pai Nosso, 14,15. Então quem não perdoa já perdeu a salvação. Então, pastor, entra em amargura, só para fechar aqui. Entra em amargura. Tem alguém que você não perdoa? Não, eu amo todo mundo. Não tinha causa. Então pode estar acontecendo 3 coisas. Ela está mentindo, guardando a reputação, perdendo a integridade. Ela de fato pode não estar lembrando, porque ela tá no inconsciente. E terceiro, os demônios podem ter prendido a mente dela. Agora é a hora da oração. Quando eu orei, manifestou. Aí os demônios disseram: com 12 anos ela foi estuprada pelo tio, nunca contou para ninguém. Com 13 ela engravidou, a mãe deu chá para ela, ela abortou. E com 40 mataram um sobrinho que ela criou como filho. Isso aqui é um demônio. Ela não perdoou. Matou como e ela não perdoou o assassino do sobrinho. Quando ela voltou, tem mais alguma coisa? Não tem. Então sai em nome de Jesus. Ele foi embora. Era uma legião. Quando ela voltou, você sabe que ela voltou à consciência. Para ela eu tinha chegado àquela hora, porque toda a conversa que eu tive com ela ela estava bloqueada na mente. Pastor, paz do Senhor. Deu um pulo, rapaz, uma alegria no rosto. Quando eu cheguei, ela estava assim: paz do Senhor, pastor. Olha só. Depois ela deu um pulo. Se fosse antes, pastor, o que eu tinha feito? Eu tinha ido embora. Mais uma irmã liberta pelo poder do nome de Jesus. E ela teria suicidado depois, porque eles teriam voltado. Porque tinha carniça lá. Quando saiu, eu tinha as causas. Aí eu fui trabalhar com ela.
uma coisa que ela nunca tinha dito para ninguém. Tanto que ela deu um grito quando eu falei: a senhora foi abusada pelos seus tios, porque ela nunca tinha dito. Tiramos a mordaça. 3 horas de ministração para ela sobre perdão, sobre aborto. Quando ela entendeu, estava dentro da igreja, era líder de célula de intercessão, já tinha sido. Ela entendeu a graça. Por isso que igreja que às vezes tem muito movimento e pouco ensino não tem fundamento. Então o que liberta é a palavra. Mover, gente, mover tem em todo lugar, mas tem que ter o fundamento da palavra. Então tem gente que se move mais pelo que ele vê do que pelo fundamento. E não é dom que diz que uma pessoa tem salvação, é o fruto. E aí ela perdoou o assassino, perdoou o tio, pediu perdão pelo sangue do bebê que clamava por justiça, fizemos uma descontaminação. E aí é onde a gente tem que entender, ó, novo nascimento é instantâneo. Por quê? Porque é no espírito. Mas a regeneração é na alma. E é um processo. É um processo. É instantâneo o novo nascimento. Quando você vê Jesus ali, ó, ele sai da água. Por que Jesus vai ser batizado se ele é perfeito e o batismo é de arrependimento? Assim como Deus descansou no 7º dia, ele não cansa. É um exemplo para os filhos. E domingo o descanso não é para dormir, é para refletir, e é contemplar e viu Deus com tudo quanto tinha feito era muito bom. O batismo ali de Jesus é só um exemplo para nós. Tanto então, que ele fala para o João: vamos cumprir a liturgia. Tem que cumprir toda a justiça. Convém cumprir toda a justiça. Então é um ato profético o batismo, que apontava para nós. Nós sepultar com Cristo, ressuscitar com Cristo. Só que olha que interessante, a gente só vê ali Cristo na hora da saída da água, mas ali não é só Cristo. Quando você sai, ó, o Espírito Santo vem sobre você. E por que uma pomba e não uma águia? Que é muito mais. Porque a águia não é pombo correio, a águia não é comunicação. Então o que era o pombo? O pombo era o SMS, o WhatsApp de hoje. Para criar uma comunicação. Exato. O que é ali a pomba? O que é o simbólico dali? Agora no batismo você recebe uma identidade de filho, e aquele fio de telefone que estava cortado, link com o Pai, foi religado, e o Espírito Santo agora comunica as coisas de Deus no teu espírito. Novo nascimento instantâneo. Só que a pessoa, ao nascer de novo e ela é salva em Cristo, a alma dela está regenerada? Ela vem toda quebrada. Tem coisas que você muda muito rápido e tem coisas que você vai mudando aos poucos. Não é que você não é salvo, mas você está num processo de conversão, de tomada de território, onde você não tinha obediência. Na hora que você já falava um palavrão, você era viciado em uma coisa, você viciado em ira, muitas coisas que você vai tomando aquela. Ó, vamos lembrar assim, Canaã, vamos fazer essa alegoria. Canaã é um território. Vamos pensar Canaã como Paraná. Paraná tem 400 e tantos municípios, não é isso? Sim, 399. Então você tomou Curitiba. Curitiba é a Jericó do estado. Às vezes você toma uma área de maior desobediência tua. Um adúltero, um beberrão, um fumador de cocaína, cheirador de cocaína, um fumador de maconha. Pronto. Mas você ainda mente, você é irado, você fala palavrão. Você vai ter que ir tomando cidade por cidade. Aí você vai ali, toma do lado Ponta Grossa? Não, vamos primeiro ali na Grande Curitiba, né? Colombo. Você vai para Pinhais, Almirante Tamandaré, você vai tomando. Você vai marchando para dentro da tua alma. Então tem muitas coisas que você vai ter que ressignificar. Você vai ter que curar, você vai ter que trabalhar um processo de libertação. E o problema é esse, é porque as pessoas gostam de coisa mágica, pastor. Bota a mão na cabeça, coloca aí o óleo, ora por mim e está tudo certo. Pai, Como Jesus falava, vá, não peques mais, para coisa pior não te aconteça. Eu tenho muita dor no coração, André, quando eu vejo a irresponsabilidade de pastores que, para mostrar uma autoridade, clamam, né, provocam o diabo para manifestar, para ele expulsar, para depois a pessoa ficar à deriva, sem um acompanhamento.
Mas o André tem muito conteúdo, pelo amor de Deus, e cada assunto que ele fala, dá para desdobrar em 20. Por exemplo, ele tocou no assunto de raspão aqui, que dá uma novela, que é o quê? Um crente pode estar salvo e estar sendo oprimido pelo diabo. Salvação toda hora e santidade. Mas aí eu queria que você, então, resumisse os 3 aspectos sobre esse processo de cura. Perfeito. E depois eu quero abordar com você o antídoto mesmo, prático pra gente que está aqui, você que está me ouvindo aí, que é líder, que é pastor, que só tem um caminho para esse trabalho ser eficaz, que é o discipulado, é a paternidade, Perfeito. é o andar junto. Queria que você falasse um pouco sobre Amém. isso. Vamos lá então, vamos lá. Quando você recebe, vamos colocar nos aspectos aqui gerais, medicina, tanto psicologia quanto parte pastoral, espírito, corpo e alma. Corpo, vamos lá, corpo, alma e espírito, né? Você vai ao médico, o médico vai fazer uma anamnese também. Já que você falou do corpo, alma e espírito, às vezes a mulher está irritada, braba, não é demônio, não é TPM. É um hormônio. É um hormônio. Eu brinco, pessoal, gente, isso não é demônio, isso é hormônio. É igual o homem tem muito mais libido que mulher. O homem tem desejo sexual o mês inteiro, a mulher tem 3 dias no mês. Isso não é demônio, isso é hormônio. A mulher vai ter que entender que não é demônio e o homem vai ter que entender que não é frescura. Que só 3 dias no mês ela é como homem. Depois ela tem que estar ela tem que ser muito mimada, muito compreendida, e ela tem que ser madura para entender que mesmo sem desejo físico, uma necessidade ela vai cuidar do marido. Aí vão para a Bíblia, né? Que o corpo do marido não é dele, da mulher e vice-versa. A Bíblia é extraordinária. E que cada um não pertence a si. Mas vamos voltar aqui. Senão a gente vai para tanto lugar. Meu Deus do céu, tem que tirar 5 dias. E depois você me segura 5 minutos para tratar de mim, que esse cara é fera. Vamos lá, então, em relação ao médico, você vai lá no médico, ele vai fazer a anamnese. Tem histórico de diabetes na família, problemas cardíacos, histórico de câncer. Ele está pegando a lei da herança. Porque nem tudo que acontece com você está em você. Você tem uma gene da árvore da mãe. Sim. E você tem uma gene da árvore do pai. Então você não veio de você. Você não veio de Deus. Pum, haja e ouve. André, não, peraí. Eu sou um misto da minha mãe e do meu pai. E com uma herança gigante que vai lá para trás. De tudo, de dons, talentos e problemas também. É isso que é o principal problema da igreja. A igreja não entende a lei da herança. E a igreja parece que desconsidera isso aí mesmo. Ela não entende a lei da herança. Ela acha que tudo começa na lei da responsabilidade. Sendo que a própria salvação começa na herança. Eu sou salvo pela graça. Graça é uma coisa que você herda. Então você está tudo só na graça? Não, também vai ter a lei da responsabilidade. Sim. Guarda o que tens para que ninguém tome. Vamos embora, vamos para frente. Então, você vai lá, o médico fez uma anamnese, ele pergunta, ele mapeia, aí ele vai para você, onde dói? Onde está doendo? Ah, doutor, é uma dor aqui, aí lá vem ele, aperta. Está sentindo alguma coisa? Aí ele vai com o estetoscópio, ele vai investigar, o primeiro aspecto da cura interior e da libertação é estado de consciência. Quem quiser anotar, estado de consciência. Porque, por exemplo, o médico tem consciência da doença? Não, ainda não. Ele está num processo investigativo. Ele está na avaliação. Então, quando ele não detecta a olho nu, ele não consegue entender, o paciente não tem um histórico ali. Então ele vai levantar um histórico, ele vai pedir raio-x, endoscopia, ultrassonografia, cefalograma, exame de sangue, urina, fezes, ele vai pedir... E vai descartando as possibilidades. O que é isso aqui? Mapeamento. Processo de mapeamento. Ele está mapeando o corpo. Quando ele vai eliminando, ele fecha o diagnóstico. Agora ele tem o quê? Estado de consciência. Encontrei o problema. Então, quando você quebra leis espirituais, você vai ter danos que você vai sofrer por você ter quebrado. Todas as... É Johnny, né? Johnny. Todas as doenças que tem numa pessoa, foi ela que provocou? Não. Nem todo mal que acontece com você está no campo da responsabilidade. Tem coisa que vem com você. Olha o problema do homossexualismo.
Eu sou prova disso. Minha família é cardíaca. Vou dar um ponto aqui, por exemplo. Um dos espíritos que incorpora no Pai de Santo, na iniciação dele, é o Xumaré. O Xumaré é um espírito de ambivalência. Ele é ambivalente. Ele, embora se diga uma entidade masculina, ele exige que o Pai de Santo, a Mãe de Santo, tenha relação sexual 6 meses com homem e 6 meses com mulher. Então os demônios são perversores da identidade. Quando você tem um envolvimento geracional na Umbanda e no Candomblé, no ocultismo, na bruxaria, na Wicca, qualquer que seja, ou no benzimento mesmo, que é pagelança indígena, o feiticeiro indígena, o benzedor é isso. E aí, esse camarada aqui, na tua linhagem, ele deixou uma contaminação. Tá aqui, ó. A gente pensa que tem só herança cardíaca. Eu sou o Deus de Abraão. Isaac, e Deus não é só um Deus que se relaciona com o indivíduo. Ele se relaciona com a geração. Do mesmo jeito que a salvação ela está na herança, as maldições, as visitações também estão no campo de herança. 2 Reis 5:25, caia sobre você os seus descendentes para sempre a lepra de Naamã. Mas não é justo, os descendentes não fizeram nada. Não, Deus não se relaciona com o indivíduo. Mas do mesmo jeito de se levantar um filho de Jazi, e Senhor tem compaixão, Deus se arrepende, lembra? Deus muda de ideia não a partir dele, mas a partir de um quebrantamento. Porque entrou em que campo agora? Na responsabilidade. Mas as visitações, o que você nunca vai herdar dos seus pais? A culpa do pecado, Ezequiel 18. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. Então você, numa questão de culpa, você não herda, mas o que você herda? Consequências. Mas um dia eu peguei um caso consequência também. Não é culpa. Então a questão no mapeamento é que as pessoas elas descartam a lei da herança. Aí você vê que o menino vai nascer com trejeitos homossexuais. Herança. O menino tem 3 anos, não aprendeu nada. Ou ausência do pai, colapso no papel do casamento, a mãe no masculino, o pai no feminino passivo, o pai muito adúltero, a visitação do demônio, o menino bastardo. Tem os fatores de herança. O que a igreja não mapeia? Pastor, é demônio. Tem uma visitação demoníaca. Mas não foi ele que provocou. Demônio não vem aonde ele quer. O diabo mete o pé na porta e entra, irmãos. É uma das maiores heresias que o pregador prega. Se Jesus bate na porta e ele tem mais autoridade, imagine o diabo. Pastor, então o diabo bate na porta, bate com um negócio chamado tentação. Vigiai e orais para que não entreis, caís. Quando você cai na tentação, você abriu a porta. Aí ele entra. Então resisti, pois, ao diabo, e ele fugirá de vós. Como que eu resisto ao diabo? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Quando eu me sujeito a Deus, eu ando na lei de Deus, eu não caio nas tentações. Aí eu resisti o diabo e ele foge de nós. Mas a grande questão é que nós não sabemos mapear também um campo de herança. O que eu queria colocar para o pastor comentar, para você que é nosso irmão que está... existe o problema de, por exemplo, uma herança dessa que o senhor está falando. A pessoa se conscientiza, quebra a maldição, trata a fonte do problema. Mas quando aquele pecado é cometido na sequência da descendência, aquela maldição volta a ter legalidade. Vamos aqui. Então, só para a gente fechar aqui, estado de consciência. Estado de consciência não é cura. Saber que você tem um problema é cura? Não é cura. Confissão de pecado não é arrependimento. Arrependimento é abandono de pecado. Então tem 3 tipos de lugares que vem a maldição: herança, território e responsabilidade pessoal. O campo da territorialidade é muito pouco falado dentro da igreja. Por exemplo, Jonas entra no barco. Que culpa que tem os marinheiros? Nenhuma. Mas eles vão comer o pão que Jonas amassou. Ninguém come o pão que o diabo amassou. Porque quando você diz que come o pão que o diabo amassou, você está colocando o diabo ao lado de Deus. Você deu o mesmo nível de autoridade. Porque ele pode emitir um juízo. Se você está comendo o pão que o diabo amassou, ele emitiu um juízo sobre você. Você pode dizer que você está comendo o pão que o diabo trouxe. Mas quem produziu foi você, seus pais
ou território, e quem pediu para entregar, quem mandou entregar foi Deus. Tiago 1,13, Deus não pode ser tentado pelo mal, por isso a ninguém tenta. A alma que pecar, essa morrerá. Você tem que entender que em Tiago 1,13, Deus está dizendo que a tentação está no nível de desafio. Deus não pode ser desafiado, não tem ninguém no nível dele. Quando eu digo que eu comi o pão que o diabo amassou, estou colocando o diabo ao lado de Deus. Sim. Embora são dois reinos, não são de força equivalente. Então isso aqui é uma doutrina chamada maniqueísmo, criada por Maniquém, que coloca Deus e o diabo um ao lado do outro. Nunca teve equivalência. Então, territorialidade. Davi faz o censo. Quem que paga? Toda a nação. Maldição territorial. Você vai ver que Saul mata os gibeonitas. Depois no governo de Davi vai comer o pão que Saul amassou, mas não só Davi, toda a nação. Por quê, pastor? Existe uma modalidade chamada pecado institucional. Por isso que o diabo luta no Brasil para passar leis de aborto, eutanásia, infanticídio, liberação de drogas, porque quando a nação não é a favor do aborto, quando uma pessoa faz um aborto, ela vai trazer uma consequência, mas num nível muito menor. Vai trazer uma consequência gigante para ela e para a linhagem, mas não vai trazer para todos de uma maneira muito pequena. Muito pequena. Por quê? Porque o Estado não concorda. Então aquele sangue cai na pessoa, sobre ela. Agora, quando o Estado concorda, cai na nação. Então o projeto do diabo é transformar os pecados em institucionais, para que o nível da iniquidade venha sobre a nação. Por que vem a fome sobre a nação se foi Saul que matou os gibeonitas? Porque não é um pecado de Saul, é um pecado institucional. Ele é o rei. 3 anos de fome, governo de Davi. Tem coisas que estão acontecendo no Brasil que não foi culpa do governo anterior. Ele viveu consequências dos governos anteriores, e tem bênçãos que vão chegar nesse, que não tem a ver com esse, tem a ver com os governos anteriores, porque é uma lei de herança, uma lei de territorialidade. Seu vizinho trata de educar mal os filhos dele, ele vai roubar a tua casa. Esse cara pode, se Deus seus filhos não vigiar, Deus não tiver um propósito, pode tocar em você, pode até matar alguém. Vai culpar quem? Deus e o diabo, mas também tem uma responsabilidade de quem? Dos pais. Então tem uma visitação de herança, tem uma visitação territorial e tem uma visitação que eu vou comer o pão que eu amassei. Responsabilidade. Quando que essa lei começa? A partir dos 6 começa a estar de consciência, mais 12 mesmo. 12 para frente. Então, estado de consciência. Primeiro ponto que o conselheiro tem que fazer isso é levar a pessoa a entender se a visitação é de herança, territorial ou pessoal. Talvez tenha os 3. No mapeamento, você vai chegar nas causas geracionais, alguma visitação territorial. Por isso que a Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Que a gente tem que tomar muito cuidado com quem está andando, porque você pode atrair bênção e maldição nos relacionamentos. E a questão da lei de responsabilidade, as leis que eu quebrei. Se eu obedecer às leis, a bênção corre atrás. Se eu desobedecer à lei, a maldição, o castigo corre atrás. Então, a partir do momento que você tem estado de consciência, vai acontecer 2 processos: a cirurgia, que é o tratamento, ou tratamento, né? Cirurgia, tratamento, medicamento. Que é o que? A cirurgia. Estou usando termos médicos. É arrependimento. Aonde acontece o arrependimento? Aonde tem culpa. Por exemplo, eu posso pedir para uma criança abusada se arrepender? Teoricamente não. Não posso. Por que não? Porque ela não tem culpa. Ela é vítima, né? Ela é vítima. Se eu colocar ela para fazer uma oração de arrependimento, é vã. Eu vou piorar o estado dela. Eu vou transferir a culpa para ela. Para ela. Né? Entendi. Eu já vi pais, a culpa foi tua de você ter sido abusado. Por quê? Porque a pessoa lida com um trauma tão grande que quer responsabilizar a criança, e na verdade ele está tentando tirar a responsabilidade dele. O que precisava era pedir perdão para a criança por não ter cuidado dela e acolher ela. Filha, você não tem culpa.
Perdoa a mamãe por não ter se ligado. Eu confiei no vovô, confiei no papai, confiei no titio, confiei no primo, no amigo. E tomar as providências cabíveis para que haja uma punição para a pessoa. Arrependimento só acontece no campo da responsabilidade. Ou quando a criança já tem 8 anos, ela já tem discernimento, 6, 7, que ela já fez uma coisa errada sem que seja provocado por alguém. Então também pode se chamar uma criança para arrependimento a partir de 6 anos, desde que ela tenha estado de consciência. Agora, onde não tem estado de consciência, o que vai ser a cirurgia, pastor Johnny? Vai ser ressignificação. Então tem 2 processos a partir do estado de consciência. Eu descobri que você tem um trauma de abuso. O que eu tenho que fazer agora? Descobrir o trauma no teu mapeamento. Agora eu vou tratar ele, no seu caso, que não tem culpa, com ressignificação. Ressignificar é o processo de dar um novo significado para uma ótica, para um acontecimento anterior. Porque quando aconteceu o problema, você viu na ótica da criança. A criança é impotente, ela não se defende, ela tem muito medo. Ela quase morreu afogada tentando nadar. A mãe bateu nela e diz: a culpa é tua de ter entrado no lugar. Ali bloqueou com água. No momento que eu digo: olha, você precisava ter sido supervisionado, talvez você foi peralta, talvez de fato sua mãe falou para não entrar, porém você é curioso, toda criança é, então você quase morreu afogado. Mas vamos lá, naquela época você precisava de uma supervisão de um adulto. Hoje você provavelmente coloca o pé no fundo da piscina. Hoje você tem uma coordenação muito melhor que a criança. Então você pode aprender a nadar com 40 anos, 50 anos? Pode. E aprende. A maioria não. Por quê? Porque não é o adulto que está ali, é a criança. Ó, a fobia, pastor. Pisou na água, meu Deus, pisou na água, nem pisa. A maioria que tem um trauma severo, ela nem entra. Ela tem medo de altura, ela tem medo de lugar fechado, ela tem medo de escuro. Porque quem que está ali? Não é o adulto, é a criança. E a criança, a partir dali, cria um mecanismo de defesa no teu cérebro para te defender. Então ela gera uma fobia em você, para você não aproximar, para poder te defender, te proteger. Quando você ressignifica e você dessensibiliza, aquilo tem, você tem uma sensibilidade. Vamos trazer para os dentes. Você tem sensibilidade no dente, na gengiva. Rapaz, escovar os dentes é uma dor para muita gente. Quando ele usa um creme dental Sensodyne, alguma marca dessa, ou você faz um tratamento para tirar a hipersensibilidade. Porque tem gente que não entende que tem a pele emocional. Quando você cai muito feio na bicicleta, na moto, fica em carne viva. Mina água, você encosta. Existe uma pele emocional. Quando a pessoa foi muito ferida ao longo da vida, ela também fica esfolada psicoemocionalmente. Ela não tem resistência emocional, porque ela fica melindrosa. Tem gente melindrosa, hipersensível, qualquer coisinha machuca, é a ferida emocional. Então, o que a ressignificação vai fazer? Você vai dar uma nova ótica para a pessoa, não a da criança. Então você vai trabalhar um passo a passo para desconstruir o sistema de crenças. Entra na água, vai ter que ter um enfrentar, ó, em frente, colocar em frente, enfrentar o que ficou para trás. Aí você coloca os pés, começa a bater os pés e as mãos. Daqui a pouco a pessoa está nadando, ela está andando de bicicleta, ela anda de moto de novo, ela bateu o carro, ela não quer dirigir mais. Quem dirige bate. O problema da pessoa com trauma, ela tem uma ótica sempre para a tragédia, ela tem a fé na tragédia, ela não tem a fé que vai dar certo. Então ela gera uma fobia. O que você vai ter que tirar? Os olhos da tragédia e colocar. Toda vez que você dirige, você bate? Não. Vamos lá, você morreu quando bateu? Também não, estou aqui. Pronto, então, mas ela olhou o quê? Para a batida, olhou para a possibilidade de morte, mas não viu que está viva.
O Deus que te deu o carro para bater, ó a gratidão, maior estabilizador da saúde emocional. A pessoa olha para a batida, para o prejuízo, a raiva, a ira. Eu tenho um carro para bater. O Deus que me deu o dinheiro para comprar o carro para bater, é o Deus que vai me dar o dinheiro para consertar o carro. E vai ficar tudo bem. E que me salvou do pior, né? Então, no momento que você vai conversando, exato, Deus me livrou. Deus que me livrou uma vez, me livra de novo. E se eu tiver que morrer? Voltar eu com vou ele. morrer em casa. Não, eu vou morrer em casa, eu vou morrer lavando a louça, eu vou morrer escorregando. Rapaz, você vai morrer. A tua vida está na mão de Deus. É isso aqui que é a diferença, ó, a confiança. O que é o processo de ressignificar? Levar a pessoa a ter um novo olhar sobre aquele fato. Ressignificar um abuso sexual, ressignificar uma fobia. O problema é que a maioria da igreja, ela não fala. Ela não fala. Então muita gente tem falsa culpa, não tem culpa. Porque a falsa culpa é quando você se sente culpado onde não tem culpa. E onde você tem culpa, lei da responsabilidade. A culpa serve para quê, pastor? Para paralisar você? Pensa comigo aqui, para que serve a culpa? Febre é bom ou ruim? A febre é boa, que mostra o problema. E a culpa? Também. A culpa é um alerta do organismo espiritual te convidando ao arrependimento. Do jeito que a febre te convida ao tratamento da infecção, a culpa te convida ao arrependimento para você consertar a quebra da lei. No momento que você consertou, para que serve a culpa? Para nada. Inclusive Deus já lançou teu pecado no mar do esquecimento. Tem gente pedindo perdão para Deus de coisa que ele já pediu 10 vezes lá atrás, e ele cometeu e ainda fica pedindo perdão. Não entendeu que Deus já nem tem mais o processo. O que esse cara está pedindo perdão para mim? Não tem nada aqui, não tenho nada consta dele aqui. Então, a segunda etapa é a cirurgia. Aí você vai precisar da cruz. A cruz é a solução de Deus para a humanidade. A cruz é onde Jesus se fez oferta pela culpa, Isaías 53:10. Processo de crucificação, arrependimento, usar o poder da cruz para você ser perdoado. Jesus é o nosso justificador, ele nos justifica, nos substitui e é o nosso estilo de vida. Então tudo está na cruz, a solução para a humanidade está na cruz. E no momento que a cruz te alcança, que você alcança a graça da cruz, é a terceira etapa, ó, estado de consciência, cirurgia, tratamento. E aí pode ser tanto arrependimento quanto ressignificação, dependendo se você está no campo da culpa, responsabilidade ou herança. Se é herança, é ressignificação. Se é responsabilidade, arrependimento. E aí o terceiro estado, essa aqui que é a parte mais que a igreja peca, reeducação moral. Vamos lá, você fez uma cirurgia, você quebrou o braço, colocou pino, tirou, ou então você fez um cesáreo, qual cirurgia qualquer, você pode pegar peso no outro dia? Não. Você pode jogar bola depois? Tem uma dieta aí. Pronto, o problema é que a igreja não faz a dieta. Ela não desenvolve jejum, oração, vida devocional. Ela não desenvolve, por exemplo, se era viciado em pornografia, eu vou ter que passar longe de algumas coisas. Eu vou ter que vigiar meu olhar. Porque um momento, não é que Deus não libertou, mas um momento que você vacilar, volta um comportamento. Porque o ser humano é comportamento aprendido. Então 80% de uma libertação, 80% é reeducação moral. Por isso que a maioria das pessoas não emagrece. Porque elas fazem dieta, elas não fazem reeducação alimentar. Você está entendendo? A igreja trabalha muito com dieta. Ela não trabalha com reeducação moral. Então, a reeducação moral é a fase onde você mantém a cura. É a fisioterapia. É o processo fisioterápico de uma área que ficou muito comprometida. Que não pode mais ser explorada como foi antigamente. Pensa comigo na bursite. A pastora Nani estava falando comigo da bursite. Você vai lá no fisioterapeuta, está com uma dor horrível. Ele faz alguns exercícios no lugar certo, do jeito certo. Acabou a dor. A igreja, ela precisa ter uma ferramenta de fisioterapia espiritual que chama reeducação. Que dentro do mapeamento da libertação tem isso. Que é onde você vai fortalecer essa área de fraqueza que está dando o quê? A dor.
Então existem esses 3 processos para você viver uma vida abundante. Rapaz, o problema são 2 aí, que de tudo que você falou aí, eu parei em 2 lugares. Primeiro, não sei nem se é da nossa geração, mas acho que não, acho que isso vem lá de trás. Como a gente, de uma forma ou outra, todo mundo é órfão desse cuidado, a gente tem muita dificuldade em abrir coração, né? Principalmente dentro da igreja. Muito. Porque a nossa educação é o seguinte: se eu falar o que eu fiz, eu vou apanhar. Exato. Então, a nossa educação é você se vire. Você tem que se virar. E quando você confiou em alguém, alguém abriu, expôs você. Alguém te bateu, alguém culpou você, alguém te abandonou. E outra, a gente fica na reputação daí. Reputação que as pessoas pensam da gente. Agora, no mundo espiritual não tem segredo. Eu estava falando ontem de tribunal divino com o pessoal. Pensa comigo, aqui no mundo físico, o advogado é treinado para defender a verdade ou o cliente? O cliente. E o promotor, para defender a verdade ou condenar o cliente? Condenar o cliente. O réu, né? Por causa do ego, né? Não tem, exato, pastor. Cada um quer vender o seu peixe. Não tem a ver com verdade. Então o pessoal pensa que é só o advogado que é mentiroso. O advogado cria uma narrativa. O promotor, muitas vezes, cria outra. Também. Ele não tem todos os fatos e ele vai pegar ali para condenar o cara, porque ele acredita que é culpado. E às vezes ele nem tem tanta certeza, mas qual que é o papel dele? Condenar. Não é defender a verdade. Eu não estou dizendo que todos os promotores são assim. E o advogado, o cliente chega para ele, tem ali o código de sigilo, que defende entre a relação cliente-advogado. Você cometeu o crime, fala a verdade. Eu preciso saber de toda a verdade. Doutor, cometi. Não, peraí. Você não matou. Estão dizendo que você matou. Aí ele vai criar a primeira correção ele já faz ali. Não é todos, lógico que tem muito advogado sério. Muitos não, né? Uns 4. Advogado e político, meu irmão. Para entrar no céu é um milagre. Todo respeito a quem me ouve. Por isso que a maioria dos cristãos que são advogados, eles não vão para a classe criminal. Não. Porque no criminal que aonde mais tem perversão dos valores. Então eu não defendo a verdade. Eu defendo o cliente. Eu não defendo a verdade. Eu condeno o réu. No tribunal divino, Jesus, o advogado é fiel. O promotor tem toda a verdade, o advogado tem toda a verdade, e o juiz, que vai dar a sentença, sabe, que é o mais todas as coisas. Sabe. Então o nosso é muito tonto, porque a gente fica escondendo. No mundo espiritual não tem ocultismo. Deus, o juiz, já sabe, o promotor vai te acusar com tudo que ele tem, e ele tem tudo, porque ele não é onipresente, mas ele tem uma rede de informação gigante. Então ele vai te acusar. Jesus vai defender você se o teu pecado não é consciente, premeditado, continuado, porque Romanos 2:2 diz: o juiz de Deus é segundo a verdade. Então lá não tem paternalismo. O que é paternalismo? É quando o filho está acima da verdade. O que é legalismo? Quando a lei está acima da verdade. E Deus diz assim que isso aqui é aquilo que a gente chama na Bíblia de equidade, lembra? Equidade é aquilo que Jesus falou: ai de ti, Betsaida, de ti, Corazim, de ti, Cafarnaum. No dia do juízo haverá maior vigor para vocês do que para Tiro, Sidom, Sodoma. Por quê? Porque quem mais é dado, mais é cobrado. Então, quanto maior o teu nível de consciência, maior o teu nível de condenação, de responsabilidade. Então, a verdade tem esse aspecto, tanto de conhecimento quanto equidade. Deus equaliza, por isso que nunca um juízo é igual para os dois. Porque Deus equaliza o teu nível de conhecimento. Então, nós defendemos a nossa reputação, porque nós não entendemos que no mundo espiritual não tem segredo. Agora, por isso que a gente tem que ser ruiosos, filhos maduros. A gente ter amigos, e aí esse ministério, por que eu fui para ele? Porque eu vi que a classe mais solitária que tem é pastores e líderes. Eles não têm quem abrir o coração. Primeiro que eles são, eles pensam exatamente: se eu abrir, estou lascado, ninguém vai acolher.
Vou perder minha igreja, vou perder a minha mulher, meus filhos, eu vou perder tudo. Mas já perdeu. Se tem uma chance de não perder, abrindo. Mas quando você abre no lugar errado, você é apedrejado. Em vez de você ser cuidado, recuperado e devolvido. E por que a pessoa errou? Porque tem uma coisa não tratada lá de trás. Todos têm. Nem todo mundo que chegou ao ministério, e 95% de quem chegou no ministério não está pronto. Não chegou bem ajustado, chegou com áreas de muita dor. Eu posso te dizer que a maioria cai de paraquedas quando senta na nave e não sabe nem o que está fazendo lá. Vai aprendendo com as palavras. O que eu vim fazer aqui, né? Meu Deus do céu. E aí falta humildade para os pastores em dois aspectos. Primeiro, ser segundo, terceiro pastor de um pastorzão uns 8, 10, 15 anos. Perfeito. Para amadurecer e tal. Perfeito. E chegar nesse estado de saber que a vida está falindo e não pedir ajuda. Preferir morrer calado. O casamento está estrangulado, os filhos estão se perdendo e você não tem humildade. Às vezes a finança está toda destruída e você não pede ajuda, né? E como que sua ovelha vai pedir se você não tem humildade para pedir? Pastor, parabéns. Isso é um negócio que está no meu coração, do Anderson. Tem uma galera aí que tem essa preocupação com o obreiro, de modo geral. Meu Deus. Se a gente não cuidar dos pais, nós vamos perder os filhos. Os pastores são os pais de uma geração. E que pena, rapaz. Lamentável, né? Assim, que existe tempo, né? Já passou. Mas, André, muito obrigado, cara. Outra coisa, o André trabalha, eu tive com você numa clínica da alma. Isso. Como é que tá a tua agenda aí, de alguns eventos da clínica? Vem pra cá, Anderson, fala pra mim. Março do ano que vem. Março do ano que vem. Então, olha, se você ouviu esse podcast, se interessou, só que ele fala, gente, o André, um dia eu fiquei assustado, né? Começamos 8 horas da manhã, acabamos 10 da noite. Você tomou umas 2 águas lá. Você pensa que esses coach ficam 40 horas falando? Você precisa ver o André na clínica da alma. Não pode ser água, né? Mas olha, foi uma benção para minha vida, gostei muito e eu recomendo, tá? Se você não tem a vontade de desenvolver o Ministério de Libertação e Cura, mas pelo menos para ter conhecimento, né? Com certeza, né? A gente às vezes não é para nós primeiro. E depois para derramar em quem está perto. Você não precisa ser pastor para ajudar a pessoa, você tem que ter ferramenta. Eu costumo dizer assim, você está indo num carro, todo mundo tem um carrinho ali, pelo menos quase todo mundo tá, ou quer ter, mas vamos usar essa ilustração do carro. Você está indo no teu carro, você tem que ter as ferramentas básicas no teu carro. Um triângulo, um macaco, uma chave de roda e uma caixinha de ferramenta básica. Quando tem um acidente no teu carro, você tem a ferramenta. Aconteceu no carro do vizinho, você pode ajudar, porque você tem a ferramenta. Você tem ali o chicote para fazer a chupeta, para a bateria. Então tudo isso é importante. Se você tem uma ferramenta, você pode ajudar alguém que está do teu lado, que está com depressão, com ansiedade patológica, ideação suicida, pessoas que têm visitação, ouvir voz, vultos, perseguição noturna. Então tudo isso é muito importante. Fazer cursos de cura interior, de libertação, estar a par disso, aprofundar nisso, entender que nem tudo é demônio. Tem muitas coisas que são hormônio, tem coisas que são emocionais apenas, só emocional, não é espiritual. Por mais saudável que uma pessoa ao longo da vida, ele vai passar umas 8, 10, 15 vezes por médico. No mínimo. Espiritualmente, a gente também tem que passar isso. Vai ter as feridas da alma, tem coisas que você não está preparado, você nunca enfrentou. De repente você vê uma situação, o teu filho, o teu casamento, uma situação que você de desemprego, que você nunca esperou, aquilo que foge do teu controle. Então, às vezes, estabiliza a gente, né? Passar por coisas que nós não estávamos esperando. Amém. Quem quiser seguir, tem no YouTube, tem várias pregações, tá lá, digita Pastor André Ricardo. E tem também o Instagram, @pr.andrericardo. Lá eu posto as agendas, lá tem vídeos, tem algumas ministrações. E pela minha correria eu tenho usado pouco essa ferramenta tão importante, mas tenho tentado me comprometer mais a entregar mais conteúdo para as pessoas no Instagram e no YouTube. E você tem conteúdo. Parabéns, Deus abençoe. Obrigado, Anderson, pela amizade, camaradagem, de ter conseguido abrir uma fenda na agenda dele e trazer aqui.
E muito obrigado, André. Que Deus abençoe, continue te capacitando, ferramentando e que você equipe uma geração de homens e líderes aí para curar o povo de Deus. Foi uma honra estar aqui nesse podcast tão precioso e agradecer a Deus e que Deus continue usando o Senhor para abençoar tantas vidas, restaurar uma geração. E esse é o nosso chamado, né? Converter coração de pais a filhos, filhos a pais, apregoar o ano aceitável do Senhor e restaurar os lugares assolados de geração em geração. Olha só. Que a gente possa cumprir esse Isaías 61, né? O Espírito de Deus sobre nós, né? E que a gente possa cumprir o ID com muito amor, né? E tem um contato também que vai ficar na descrição, né? Se algum pastor ou líder quiser levar a igreja, a Clínica da Alma, ou Clínica da Família, ou Seminário de Hombridade, ou também a Seminário de Aliança, tem de Autoridade Espiritual, tem vários seminários que eu ministro. Então tem o contato aí que vai ser colocado na descrição também, meu Instagram. Amém. Forte abraço, pastor querido. Honra. Pessoal, fiquem com Deus, compartilhem, indica e vamos colocar esse conteúdo para frente.